Olá pessoal, eu sou Saulo Formiga, professor de Geografia do curso Palavra Exata. E junto com o professor Saulo Filho, estaremos aqui no comando dessa disciplina em 2018, no turma pré-ENEM, uma turma específica para você que vai fazer ENEM. Bem, e estamos aqui exatamente para deixar uma grande dica, uma dica de um dos conteúdos da geografia econômica que mais são cobrados nas provas dos vestibulares e no nosso ENEM, que é a questão fundiária. Toda vez que você fala de questão fundiária, você está falando de quê? Da terra. E quando se fala de terras, no Brasil se fala de uma das coisas mais delicadas do nosso país, como tantas, evidentemente. Mas terra no Brasil significa sangue, e muito. Nós temos um dos campos mais violentos do planeta, e isso, na verdade, coloca, inclusive, em evidência muitas questões históricas e questões políticas. As decisões políticas podem agravar ou atenuar esse tipo de violência. Por exemplo, no ano passado, 2017, no princípio do ano, o Maranhão chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive da ONU, porque aqui nós tivemos o assassinato de 9 pessoas naquilo que foi chamado de chacina na Baixada Maranhense. Índios gamelas ou descendentes de índios gamelas que reivindicavam a posse da terra. Esse conflito está longe de acabar. Por quê? Porque estão enraizados em mais de 500 anos de ocupação do Brasil. Isso mesmo. Vem comigo, ó. Quando se fala da questão da terra no Brasil, se fala da questão delicada, como nós iniciamos aqui a fala. Por quê? Tem muita gente com pouca terra e muita terra com pouca gente. Isso é uma frase de 92, uma frase de ordem do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Se você fizer aí uma perspectiva, ou melhor, uma retrospectiva do MST, você vai ver que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, ele cresceu e cresceu muito. Não só cresceu, mas também ficou mais radical, mais político, mais crítico. Mas veja só, quando ele colocava lá nos anos 90 que já tinha uma má distribuição de terras, era preciso embasar isso do ponto de vista científico. Mas vamos lá, ó. Questão histórica. O Brasil foi colônia de exploração, então ele foi ocupado de fora para dentro, correto? Para atender aos interesses de uma metrópole, Portugal. Nessa ocupação aí pioneira, nós, enquanto colônia de exploração, fomos ocupados por um sistema, sistema de capitanias hereditárias. Então dividiram o Brasil em grandes lotes e cada lote foi doado a um nobre português que tinha a responsabilidade de desenvolvê-lo. Ali nasceram os latifúndios. Só que o sistema de capitanias hereditárias tecnicamente não deu certo. Então outros sistemas vieram como os governos gerais, mas a base de ocupação foi toda sustentada na grande lavoura de exportação. Começa lá com o açúcar e vai até o século XX praticamente com o café. Então, a questão histórica deu o pontapé inicial, mas foi a questão política que enraizou isso, que deixou bem claro que a terra era para a produção nacional, e aí coloca em grandes aspas nisso. Quando você mantém os latifúndios como uma política econômica, você acaba fazendo com que os investimentos sejam direcionados. Só que esse direcionamento acaba causando uma espécie de vício econômico. Nós investimos muito na agricultura de alimentos, aquela agricultura de subsistência, aquela agricultura que traz a produção que sustenta as famílias do interior do país, ou investimos na soja. Quem você acha que tem mais investimentos públicos, a soja ou as frutas tropicais? Pois muito bem, você sabe a resposta. A soja, sem dúvida, é um carro-chefe no campo brasileiro e, sem dúvida, é um ícone da economia nacional. Se você pesquisar em qualquer videozinho do YouTube aí sobre essas reportagens do Jornal Nacional ou qualquer outro grande jornal, você vai ver que a nossa balança comercial normalmente só fica positiva quando chega a época das exportações de grãos, as chamadas commodities. Não só o ferro enquanto minério, mas a soja é um grande colaborador da nossa economia. Pois muito bem, o governo brasileiro percebeu isso há muito tempo e investiu pesado no agronegócio. Só que tinha 2 pesos e 2 medidas. Se eu invisto mais na agroexportação, que é baseado na grande lavoura, e invisto menos na pequena propriedade, significa que eu acabo excluindo o pequeno produtor e incluindo o grande. Quem é grande tem capital suficiente para crescer ainda mais. Quem é pequeno não tem condições de sustentabilidade. Resultado, os pequenos são expulsos e os grandes crescem. Só para você ter uma ideia, falando sério, no Brasil, os latifúndios, enquanto propriedades rurais, somam apenas 1,2%, segundo o próprio IBGE. Já os pequenos proprietários
ocupam algo em torno de 35% a 36% das propriedades rurais. Veja bem, a cada 100 propriedades, 35 são pequenas e apenas uma é considerada grande. Só que quando você vai ver a dimensão ocupada por cada um desse grupo, você vai ver que é bem diferente. Aquele 1,2% de latifúndio, quando somado todas as suas áreas, ocupam praticamente metade do Brasil, 45% das terras rurais brasileiras. Já os minifundiários, os 35% de proprietários, se você somar todas as terras deles, eles ocupam míseros 1,4% das terras brasileiras. Então, ó, o MST nesse ponto está correto. Tem muita gente com pouca terra e muita terra com pouca gente. Quer saber mais? Já sabe onde procurar, né? 2018 em busca da excelência.